Olá pessoal, que é o Cavalcante aqui. Eu não sou muito de fazer vídeo, que eu não gosto muito de me expor. Eu tenho muito medo de me expor e gostar e querer me aparecer. E a gente que, apesar de ser pecador, falha errante, tenta ser cristão. Tenta todos os dias, mas, como diz o meu pastor, Neto Corvino, a gente tem que avaliar nós mesmos. Aquilo que tiver de pé, tome cuidado para que não caia mais. Eu senti um forte desejo no coração de fazer esse vídeo, passar essa mensagem. Que hoje a gente na internet a gente vê as pessoas dizerem: olha, não olha para o seu passado, olha para o seu futuro. Se comprometa com o seu futuro e esqueça do seu passado. Seu passado, até em algumas pregações, seu passado não pertence mais, está no mar do esquecimento, Deus apagou e etc, etc. Realmente, de fato, é verdade. Mas eu senti de Deus no coração convidar vocês a olhar sim para o passado. Não no sentido de atrasar a vida, de trazer as mágoas, mas de olhar para as nossas falhas do passado, nossos erros do passado, avaliar as consequências das nossas escolhas erradas e as escolhas certas também. Olhar para o nosso passado, para os momentos difíceis, de dificuldade, aquelas situações que você pensou que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que o melhor era morrer e etc. E de repente a solução apareceu. Eu sou cristão, tenho uma inclinação para cultura judaica cristã. E os judeus, eles comemoram muitas festas ao ano. E essas festas são voltadas para o passado. Como assim? Nessas festas eles lembram do que Deus fez por eles, dos livramentos de Deus. Nessas festas eles lembram dos mártires, comemoram algumas coisas e lamentam outras. Porque olhar para o passado te faz ver os erros dos teus antepassados com Deus, as falhas que levou o povo a ser escravizado. Também olhar para o passado te faz ver os livramentos e a mão forte e poderosa de Deus. Existe um momento na vida da gente que a gente clama a Deus, ora, jejua e não recebe resposta nenhuma. Parece que está dando tudo errado e vai dar tudo errado e a gente não encontra força nenhuma. E a gente pensa até que Deus se esqueceu. Só que tem um texto de Salmos, eu não lembro, o que é de Davi, que diz assim: olharei para o passado, buscarei força nos grandes feitos que o Senhor fez no passado. Então, se hoje você não tem força no presente, você não encontra forças, lembra do que o Senhor já te fez no passado. Lembra do que o teu Deus já fez por ti, do quanto Ele é poderoso, que Ele é o mesmo, Ele não muda. Olha para o passado do povo cristão, do tanto que eles falharam e erraram. Quem lê a Bíblia sabe que esse povo já passou. Quem entende um pouquinho de história da Segunda Guerra Mundial sabe que esse povo já passou. E mesmo assim, quando não havia esperança, Deus foi lá e resolveu. Deus é o mesmo. Ele vai continuar te livrando, te guardando. Basta você se apegar a Ele. O problema é que a gente só se apega a Ele quando literalmente está no fundo do poço. Que a gente venha buscar Deus quando estiver no fundo do poço, quando estiver fora do poço. Que a gente venha buscar Deus quando estiver indo lá, descendo no poço para ajudar a resgatar alguém. Que a nossa força e a nossa confiança seja sempre no Senhor, independente da situação. Então o convite é hoje: olhe para o seu passado, para você encontrar nele forças, para você olhar para lá e ver o que o Senhor já fez por ti, e Ele vai fazer muito mais. O convite é também: olhe para o seu passado, veja os seus erros,
o que você fez, o que você cometeu, a sua desobediência com Deus que te levou a certas situações. É o que eu faço hoje, é o que Deus tem falado comigo, e eu tenho olhado para o meu passado, olhado para os meus erros, para as minhas falhas. Tudo que eu fiz de errado que me levou a certas situações. Todo o meu pecado, meu fracasso, a minha desobediência a Deus, que me levou a situações difíceis. Às vezes você, como Saulo, você peca achando que está fazendo a vontade de Deus. Como Saulo, você acha que está servindo a Deus, perseguindo os outros, julgando, acusando, apontando o dedo, condenando, sendo uma balança, sendo juiz, achando que está servindo a Deus. Mas como Saulo, a gente precisa ter um encontro de fato com Deus, que foi mudado o nome para Paulo. Aí sim ele viu que ele estava na direção oposta. Mas Deus é tão maravilhoso que ele olha para ti e pega aquilo que o mundo acha negativo, aquilo que tu é rejeitado, Deus transforma em algo a favor dele. Então olhe para o seu passado, não cometa os meus erros do passado, não diga as mesmas palavras, não julgue da mesma forma do passado, não seja a pessoa do passado. Veja as consequências de você ser aquela pessoa. Renova sua mente, seu coração em Cristo. Busque a Deus, leia a palavra de Deus. Mude, se transforme. Olhe para o seu passado, não se acomode com o seu presente. Queira ser um cristão no futuro, no presente. Olhe para o seu passado para você não voltar a cometer os mesmos erros, fazer as mesmas coisas. Mas também olhe para o seu passado para você encontrar forças. Se você não tem forças agora, encontre forças nos feitos do Senhor no seu passado. Nos livramentos que Ele te deu, que hoje você enxerga. Na época talvez nem enxergava. E tudo que Ele fez por ti. Aí eu te pergunto, será que Ele não é o mesmo? Será que Ele não tem o mesmo poder? Será que Ele também não continua sabendo o tempo certo de fazer as coisas? Então tá faltando é você se achegar a Ele. Tá faltando você clamar a Ele, orar. Tá faltando você mudar seu comportamento, sua fé, alimentar sua fé, ter fé em Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele sempre foi, sempre será o mesmo Deus, bom, misericordioso e fiel. A gente é que muda nosso comportamento, nossas atitudes, a gente é que se distancia dele. A gente às vezes vive uma hipocrisia de estar na igreja, de estar etc, cumprindo agendas, mas o coração está completamente distante de Deus. Honra a Deus com os lábios, mas as atitudes são diferentes. Muitos têm entendimento da palavra, mas não são praticantes. Por que eu digo isso? Porque já fui assim. Porque aqui e acolá me pego errando e preciso dobrar o joelho e pedir a Deus perdão, misericórdia e força para me mudar. Então olhe para o seu passado. Busque forças nos livramentos que Deus te deu no passado para você vencer essas dificuldades do presente. E olhe para o seu passado para você nunca mais voltar a cometer os mesmos erros e se tornar aquela pessoa do seu passado. E não se esqueça que à medida que você julga, você será julgado. Não se esqueça que antes de você querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Antes de você querer cuidar de alguém, cuide de você. Trate você com Deus. Um médico não é médico à toa. Ele precisa ter conhecimento para ser médico. Como Cristo mesmo falou, a seara é grande. Rogue para que Deus mande ser feiro. Queira ser um. Não se esqueça. Deus é que é o juiz. O único que é digno de abrir o livro e desatar o selo é o Senhor. O único que sabe quem está escrito no livro da vida é o Senhor. Até lá, qualquer um pode ser salvo. Qualquer um. Precisamos ter fé. E para finalizar, eu finalizo isso com essa parte da palavra de Deus que diz assim: enquanto vocês não entenderem que misericórdia eu quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes.
Os inocentes são condenados, porque os filhos de Deus, em vez de serem misericordiosos, sacrificam, mas não têm no seu coração misericórdia. Olha que Deus não usou como usurpação por ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, se fazendo semelhança de homem. Se esvaziou a si mesmo, se humilhou, se fez servo. Ele teve misericórdia dos inocentes. Quando o João Batista duvidou, diga para ele: os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é ensinado o reino de Deus. Aos inocentes. Às vezes você vê um cara aí violento, agressivo, tatuado, com um histórico de embriaguez, de droga, e você tem ele como culpado. Mas Deus olha para ele desde o ventre da mãe dele. Tudo que ele passou, o que levou ele a ter aquela vida miserável. E Deus diz: inocente, teve uma vida miserável. Só precisa de um servo de Deus que tenha compaixão de mostrar os caminhos, para naquela força que ele usa talvez para a violência, ele use a favor do reino de Deus. Que nós venhamos a amar a Deus acima de todas as coisas, porque quem ama a Deus obedece a Deus. Quem diz que ama a Deus não ama seu próximo é hipócrita. Que a gente venha amar nosso próximo como a nós mesmos. Como diz a oração do Pai Nosso, que alguns dizem: perdoai nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Você tem perdoado seus devedores? Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Você tem perdoado quem tem te ofendido? Você tem usado seu poder para perdoar? Para ter compaixão, para ter misericórdia? Você tem tido misericórdia como você quer que esteja com você? Você tem dado segunda chance como você quer que dê a você? Ou você tem sido juiz e buscado misericórdia? Alguma coisa não bate nessa oração, né? Então eu convido você a ter misericórdia muito mais do que sacrifício. Tá bom? Esse é o conselho que eu tenho para dar. Dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas derrotas, do que eu aprendi na minha vida e tenho aprendido na caminhada com Deus. Porque Deus é bom, a misericórdia é maravilhoso, mas Ele é justo. Ele não tem filho predileto. Ele não faz vista grossa para os erros da gente. Então tenha misericórdia, seja obediente a Deus, ame seu próximo como a você mesmo, tenha mais compaixão, se coloque no lugar do outro, julgue menos e se coloque mais, ame mais. Eu, há uns 10 anos atrás, se eu visse esse vídeo meu falando isso, eu ia balançar a cabeça e dizer que esse cara é um otário, esse cara é um hipócrita, esse cara é um, como é que pode dizer, um franguinho, um fracote, um molenga. Mas a cada dia que passa, eu uso menos a força do braço. Não serve pra nada isso aqui. Não tem servido pra nada. A violência, a ignorância. Deus tem colocado amor pelo próximo. Eu tenho pedido a Ele que me fortaleça mais nisso. Eu peço que te fortaleça também. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Dobre seu joelho. Peça a Deus sabedoria, conhecimento da parte dele. Mude sua vida, mas mude para melhor. E aquela velha frase: a mudança que você quer no mundo começa por você. Amém. Uma boa tarde.